Olá, boa tarde, meus caros ouvintes do Bálsamo de Gileade. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa tarde, trazendo mais uma meditação da Palavra de Deus. Sabe, hoje eu gostaria de falar para vocês daqueles dias, aqueles momentos em que você se sente sozinho, em que parece que você ora e Deus não responde. Parece que a sua oração não bate nem sequer no teto da sala onde você está clamando ao Senhor. O Salmo 118, ele tem uma promessa, o Salmo 118 tem uma grande afirmação de que a nossa aflição, ela chega ao trono da graça, a nossa oração, ela chega na presença de Deus. E o salmista diz então nesse salmo assim que na minha aflição eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo, eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo. Ele é quem me ajuda. Sabe, o primeiro passo de fé que nós devemos tomar quando nós levamos uma súplica na presença do nosso Deus é de que Ele está sim nos ouvindo, que Ele está sim acolhendo a nossa oração, a nossa súplica, o nosso clamor, que Ele estará nos respondendo. E o segundo passo de fé é de que Ele não só está conosco, mas de que nós devemos confiar, não ter medo, não se desesperar, ter certeza de que Ele está no comando e no controle. Afinal de contas, quem nos pode fazer algum mal se o nosso Deus é a nossa âncora, se o nosso Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza? Quem poderá ser maior do que o poder e a autoridade do nosso Deus? Nós precisamos exercitar a fé de que não estamos sozinhos e que a nossa ajuda realmente vem do nosso Senhor. Não importa como virá a resposta da sua oração, como virá as respostas de Deus para o seu clamor. Importa que Ele responda, porque seja aquilo que for, que papai responder, Ele sabe o que é melhor para cada uma de nós, para cada um de nós. E nós podemos entender isto lendo o Salmo 23. E o Salmo 23, ele tem exatamente essa explicação de que quando nós oramos, de quando nós clamamos, de quando nós entramos na presença do bom pastor, que cuida, não é, do seu rebanho, que cuida das suas ovelhas, ele nos dá aquilo que nos é suficiente, aquilo que é necessário, nada mais, nada menos. Exatamente aquilo que nós precisamos. Por isso, sabendo o que nós precisamos, Ele nos leva exatamente onde precisamos estar. Por exemplo, o salmista faz aqui no Salmo 23 a comparação do que uma ovelha precisa do seu pastor. Bem, uma ovelha nada mais, nada menos precisa descansar em pastos verdes e beber de águas tranquilas. Depois de galgar caminhos distantes, depois de subir altas montanhas, de prosseguir para pastagens distantes, a ovelha precisa nada mais, nada menos de que descanso, de águas paradas, águas calmas, né? Porque a ovelha, ela não bebe água agitada, ela tem medo, e o pastor sabe disso. Ela só precisa ser conduzida em ambientes de águas calmas, águas tranquilas e de um pasto verdejante para descanso e para alimento. Ele me faz descansar em verdes pastos. O Senhor renova as minhas forças também nestes lugares de pastagens, de lugares de descanso, de lugares frescos, e me guia por caminhos certos, diz o salmista. Ele sabe me levar para chegar no destino sem ter que passar por lugares de risco, onde eu possa despencar de altos penhascos. Ele sabe me levar a lugares em que eu vou chegar passando por destinos tranquilos, sem correr perigo.
Então o salmista, na verdade, ele inicia esse salmo dizendo: o Senhor, ele é o meu pastor e de nada eu terei falta. O que mais uma ovelha precisa, além de pastos para comer e descansar, água tranquila para matar, saciar a sua sede e renovar as suas forças e descansar quando necessário para continuar a prosseguir. É isso que o Senhor nos promete, cuidar de cada um de nós, não nos dando de tudo, né? Que nós poderíamos interpretar erroneamente esse texto e dizer que se o Senhor é meu Deus, então eu não tenho nada me faltando, tudo eu terei. Não é isso que o texto diz, ele sabe exatamente do que nós necessitamos, então nós não teremos falta de nada, porque ele sempre nos dará na medida certa, ele sempre nos dará na medida exata, de acordo com a nossa necessidade. E aí ele prossegue no versículo 4, dizendo: ainda que eu andasse por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada. Ainda que tendo verdes pastos, ainda que tendo águas tranquilas, ainda que ele renovando em mim as forças, eu tenha que passar por vale escuro, não temerei, porque sei que ele está comigo. Esta é exatamente a prova que nós precisamos passar, sabendo que na nossa vida teremos aflições, mas o Senhor já nos prometeu: tem de bom ânimo e eu estarei com vocês. Nós vamos ter sempre tudo aquilo que necessitamos: pasto verde, águas tranquilas, caminhos certos para que nossas forças sejam sempre renovadas, mas ainda que a gente venha passar por vales onde nós precisamos descer para chegar em algum lugar de resposta, por mais que nós venhamos a andar por vales onde a gente passe por lugares que nos lembre o fim, nos lembre a morte, nós ainda assim saberemos que o Senhor está comigo e de nada terei falta, porque a sua mão, o seu cajado nos consola. Ele nos vai resgatar do perigo, do trauma, do medo, e estará conosco em todo o tempo, nos protegendo e nos dirigindo. E é aqui que eu encerro a meditação desses versículos do Salmos 23. Ainda que eu passe por situações difíceis, ainda que eu passe por situações que eu possa imaginar que é o fim, o bom pastor que dá a vida pela sua ovelha, ele nos mostrará que está conosco e que ele pode nos fazer retomar aquelas águas tranquilas, retornar a lugares de pastos calmos e verdejantes, ainda que numa situação ou outra venhamos enfrentar vales e sombras de desespero. Fique com essa palavra, guarde no seu coração. O Senhor sabe todas as coisas que nos é necessária, tudo aquilo que nós precisamos de maneira imprescindível, mas Ele sabe também daquilo que na verdade não é necessário, não nos fará falta, por isso Ele nos dá na medida exata, nem mais, nem menos. Mas como nosso Deus é Deus de abundância, tudo Ele nos supre de tal forma que o nosso ser se enche de regozijo e se sente satisfeito pelas bênçãos das quais Ele nos toca quando nós nele confiamos. Fique com essa palavra nesse final de tarde, que o Senhor te abençoe e saiba, seja qual for o conflito que a sua vida esteja vivendo, a agitação que o seu coração esteja sentindo, o nosso bom pastor saberá a seu tempo nos levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes e aquietar o nosso coração, se tivermos que passar por lugares de sombra e de morte, de dúvidas e de medo, porque Ele é o grande El Shaddai. Nele está toda a força, todo o poder, toda a autoridade e tudo que nós precisamos para dizermos: de nada tenho falta. Um beijo no seu coração, o Senhor te abençoe, te guarde, renove as suas forças, te restaure e te encha de paz e de segurança no final dessa tarde, durante toda essa semana.
Um grande beijo no seu coração e até a próxima palavra do Bálsamo de Gileade. Tchau!